Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais História. Quero começar agradecendo aos novos inscritos. O canal tem crescido rápido graças a vocês. Aqui deixo meu muito obrigado a todos. Hoje venho falar da Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos. Desde muito cedo, as 13 colônias se tornaram um atrativo para fugir da turbulência vivida na metrópole. Entre guerras civis, crises econômicas e perseguições, o Novo Mundo parecia um lugar promissor para uma nova vida. Os americanos estavam formando uma sociedade que buscava a liberdade religiosa. Tudo isso dava forma a uma característica ideológica bem diferente para os padrões do Novo Mundo. Os calvinistas tinham uma teoria da predestinação. Eles acreditavam na visão de que eram os donos da terra e que o seu povo era o escolhido. Essa identidade iria ajudar seu desenvolvimento futuro. No seu aspecto principal, para eles enriquecer e prosperar era uma comprovação da ação de Deus em favor de um devoto. Mas isso é apenas alguns dos diversos fatores que impulsionaram as 13 colônias e futuramente o desenvolvimento americano. A complexidade dos fatores é enorme e muito mais ampla que isso, envolvendo questões geográficas, políticas, culturais, históricas, entre tantas outras. Enquanto a América era povoada com a chegada de mais colonos, a Inglaterra, muito ocupada com seus problemas internos, praticava o que chamamos de negligência salutar. Era uma forma de deter o domínio, deixando que eles se desenvolvessem sem interferência. A metrópole não imaginava que as 13 colônias iriam crescer ao ponto de ir contra os interesses ingleses. A Inglaterra passou por diversas mudanças e conflitos internos no século XVII. A Casa dos Stuarts perseguem os religiosos puritanos. Carlos I fecha o parlamento. Ocorre a Revolução Puritana. Carlos I é executado. Oliver Cromwell assume o parlamento. Fecha o parlamento. Ao morrer, os Stuarts são restaurados. Começam a se tornar reis católicos. Em 1689, vem a Revolução Gloriosa. Acaba com o absolutismo na Inglaterra. Agora, haveria mais estabilidade e a monarquia parlamentarista e o Bill of Rights. Isso é somente uma demonstração histórica sobre a instabilidade da metrópole. Enquanto isso, as 13 colônias comercializavam com os portos não ingleses, tendo liberdade comercial, diversas liberdades que geralmente uma colônia tradicional não possuía. Quando os ingleses perceberam e quiseram impor o pacto colonial, já era tarde demais. A Inglaterra queria vender manufaturas para este mercado e via concorrência de seus produtos com os vendidos pelas 13 colônias. Começa um conjunto de tentativas para aumentar o controle sobre o território. A colônia, que antes tinha pouco interesse econômico, agora se tornou uma oportunidade para se captar impostos. Mas essa colônia já havia sentido o gosto da liberdade e não iriam querer renunciar a todos os privilégios tão facilmente. Quando então eclode a Guerra dos 7 Anos. Foi um marco importante de toda essa trama, pois a Inglaterra deu treinamento aos colonos americanos para lutar contra os franceses, onde hoje é o Canadá. A guerra é vencida pela Inglaterra, mas custou muito, tendo que imediatamente ampliar o controle sobre as 13 colônias com o aumento de impostos. Os ideais iluministas rondavam o Novo Mundo, e essas novas ideias foram um fundamento ideológico para a independência. Para John Locke, ideário do liberalismo, dizia que sem representação não há taxação, que falava que a função do Estado era preservar e expandir os direitos dos cidadãos, ou seja, os impostos criados não eram criados com a autorização dos colonos, era um governo ilegítimo. Foi aí que começou o movimento que levou à independência americana. Com o aumento da taxação, como a criação dos impostos, a lei do selo e a lei do açúcar, levando aos poucos as 13 colônias a um caminho sem volta. O Sugar Act e o Stamp Act, além de um imposto, era também uma forma de censura contra as ideias iluministas.
A pressão e a revolta foi grande e a lei do selo foi revogada. Essa vitória foi temporária. Logo após, viria uma avalanche de impostos, com as leis intoleráveis. Os britânicos queriam acabar com as liberdades das 13 colônias. Começou a haver mobilização e formação de milícias dos colonos contra a Inglaterra. Existe o primeiro conflito direto entre os colonos e os britânicos, que foi chamado de Massacre de Boston. A vitória foi inglesa, mas temendo a guerra civil, a Inglaterra tirou os impostos, deixando um único imposto, o Tia Act, a lei do chá. A questão era a seguinte: as 13 colônias compravam chá da Companhia das Índias Ocidentais, a mesma que ocupou o nordeste do Brasil. E os britânicos queriam que as colônias comprassem chá das Índias Orientais, que era britânica e bem mais caro. Como resultado, tivemos uma revolta chamada de Tea Party, Festa do Chá. Até hoje, temos no Senado americano uma ala que combate o aumento de impostos, que se chama Tea Party. Na revolta, foi lançado todo o chá britânico que estava nos navios no mar. Com isso, a Inglaterra iria endurecer as leis contra as 13 colônias, limitando sua liberdade. Entre as medidas estava o fechamento dos portos. Poderiam fazer comércio somente com os ingleses, mudança de colonos para o litoral, desmilitarização, deveriam entregar as armas. Estas leis eram um ponto sem volta. Caso os Estados Unidos aderissem a todas elas, eles nunca estariam livres. Se eles a negassem, eles entrariam em guerra. E isso que foi feito. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight? Em 1774, ocorre o primeiro Congresso Continental das 13 colônias e ameaçaram romper com a Inglaterra. Novos conflitos armados ocorrem, o massacre de Lexington e Concórdia. Depois disso, ocorreu o segundo congresso, em 1775, onde muito influenciado por um livro chamado Bom Senso, de Thomas Paine, que falava: chega de dialogar com a Inglaterra, é hora de as armas falarem. Segundo o autor, a sua maior vontade era de ver a América livre. Todo esse movimento intelectual e ideológico reforçaram a vontade de todos pela liberdade. Neste mesmo congresso, em sua carta, postularam uma famosa frase: se Deus quisesse que a Inglaterra governasse a América, não teria colocado entre eles um oceano de distância. A declaração tem claramente um viés religioso e iluminista. A guerra começa em 1776 e no início as 13 colônias começam perdendo, mas a situação começa a mudar quando George Washington vence algumas batalhas, como a de Saratoga, e o então embaixador Benjamin Franklin consegue o apoio da Espanha e da França para combater a Inglaterra. Com isso, as 13 colônias vencem a guerra. Os gastos franceses na guerra iriam acentuar a crise francesa, que culminaria na Revolução Francesa, além dos soldados que estiveram lutando por liberdades do outro lado do oceano ao voltar para sua casa e se depararem com a mesma tirania em seu país. Mas voltando para as Américas, entre 1781 e 1787, os americanos se reuniram para decidir o que seria das 13 colônias. Havia uma tendência pela independência de cada uma das colônias, ou da formação de um grupo governado por um poder centralizado. A solução seria criar uma república federativa. As unidades teriam ampla autonomia. Aplicam muitas ideias que inaugurariam um novo modelo de Estado, influenciando todo o mundo. Nasce então os Estados Unidos da América. Eclode em 1789 a Revolução Francesa, do outro lado do Atlântico. Luís XVI é decapitado. As novas ideias ganharam o mundo e iriam dar início às independências nas Américas. Nesse mesmo ano, meses antes, morria a Inconfidência Mineira no Brasil. Em 1781, a Inglaterra reconheceu sua derrota. Foi assinado o Tratado de Versalhes em 1783. As 13 colônias formaram os 13 estados que se uniram contra a tirania inglesa, deixando um legado para o mundo. Novos tempos chegaram. Nunca mais seriam os mesmos.
Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever e deixar um like. Até mais!